Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai ter um Fora das Páginas, o Fora das Páginas número 7, onde eu vou falar dos filmes e séries que assisti em junho. Como só tem filme e série, dessa vez eu não vou me enrolar com o verbo, né? É só assistir e tá tudo bem. E então vamos aí, começando com os filmes. Eu comecei assistindo Atami, do Pedro Almodóvar. Um desses clássicos que eu sei lá porque também não tinha assistido, né? Um dos filmes mais famosos dele, eu vi no MUBI. É um filme de 89 e eu achei ele divertido. O filme toca em temas tabu que hoje é difícil de assistir sem ficar com um certo incômodo, né? Ele envolve aí uma espécie de sequestro. Mas o filme é muito doido, assim, né? O Almodóvar leva o roteiro para uns lugares inusitados. As pessoas fazem coisas inesperadas e acaba tendo, sim, a sua graça, assim, um quê de cômico, né? E aí, suspendendo temporariamente as problematizações, eu achei o filme bem interessante, assim. Acho que foi... Não foi o melhor, definitivamente, deles, mas foi um filme que me divertiu. Depois no MUBI também eu vi o Wasp, que foi um curta de uma diretora que eu nunca tinha assistido, a Andrea Arnold. Acho que ela é inglesa, porque o filme se passa na Inglaterra. Enfim, uma conclusão meio boba, mas pode ser. Os personagens são ingleses. E esse curta foca na vida de uma mãe solteira. Uma mãe que tem 4 filhos, ela é pobre, assim, ingleses pobres, assim, aquela vibe meio Ken Loach, sabe? E reaparece, ela é mãe solteira, reaparece um rapazinho de quem ela gostava e ela fica tentando maneiras de se encontrar com ele, porque ela não tem quem fique com os filhos dela. O filme ele é um pouco assim tenso e dramático nessa questão da solidão que ela vive e da precariedade, de como ela parece muito carente desse tipo de... Porque ela é jovem, né? Então ela parece muito carente de programa de jovem mesmo, de sair, de conversar com alguém, de dar uns beijos na boca. E como é que ela vai fazer com os 4 filhos dela, né? E aí a solução que ela acaba encontrando, assim, enfim, é tudo muito dramático. É um curta que me deixou, assim, de coração partido, porque tem lá as criancinhas, os filhos dela são pequenininhos, e eles ficam ali naquela coisa de... rola um semi-abandono, né? Enfim, mas é aquela situação onde parece que não tem solução também muito boa, né? Tá todo mundo ali tão abandonado, enfim. Eu gostei muito. Depois eu vi um filme que eu amei no MUBI também. Vocês veem que o MUBI reina aqui nesse canal, né? Que foi o First Cow, da Kelly Richards. Eu nunca tinha visto esse filme. Na verdade, ele não é um filme muito antigo, não. Acho que ele é um filme relativamente recente. Eu pensei assim, nunca vi, porque na verdade eu não me lembrava de ter visto filmes da diretora. E ela tem outros filmes. E eu agora já quero ver tudo. E esse filme, ele se passa no século XIX. Me parece que é o 1820, nos Estados Unidos. A gente começa a ver ali uma espécie de... Não sei se o termo adequado é sonho americano, mas já uma certa promessa de prosperidade vista não só pelos americanos, mas por pessoas de fora, né? Porque os Estados Unidos é esse país que tem uma riqueza muito grande em termos de biodiversidade, né? Então muitas pessoas vão para determinados lugares para tentar encontrar ouro, enfim. E aí o que acontece é que existe um encontro entre 2 homens nesse lugar assim mais natural, onde as pessoas estão ali meio que explorando, seja caçando, né, pela pele dos animais, ou seja procurando ouro. E tem esse encontro de um cozinheiro, que é um homem que na verdade ele ocupa essa função que é um pouco estigmatizada no grupo dele. Ele acompanha um grupo de homens que faz, vamos dizer assim, o trabalho principal. E ele cozinha para esses homens. Então ele procura coisas lá na floresta, nos bosques, para cozinhar e cozinha. Então vamos dizer que ele ocupa uma função tradicionalmente feminina, vamos dizer, nesse grupo, né? Então tem esse moço que cozinha. E ele eventualmente vai conhecer um chinês. E esse chinês está em fuga porque mataram um amigo dele, ou acusaram um amigo dele de alguma coisa, eu não lembro direito, e ele acho que briga com alguém, e ele provavelmente pode ter matado a pessoa com quem ele brigou, então ele tá meio foragido, esse chinês, que também tinha ido por causa dessa exploração. Então o cozinheiro decide esconder e proteger o chinês, e eles vão começar essa amizade. E o filme é muito... O filme chama First Cow, né, a primeira vaca, porque ele tem a ver com esse evento que eu achei muito sui generis, que é ter o aparecimento da primeira vaca nos Estados Unidos. Como é que isso aconteceu? Não vou contar. Mas com o aparecimento da primeira vaca, né, surge, né, a possibilidade de
tomar leite, de fazer manteiga, e o que vai acontecer é que esses dois homens que se encontram, eles vão criar ali uma parceria, né? Uma parceria vendendo coisas de comer, né? A partir dessa chegada da vaca. E aí o filme é muito interessante porque, primeiro que tem essa coisa de uma amizade entre homens, e entre homens que são meio outsiders, né? Então, um porque é estrangeiro e meio que perseguido, e o outro porque ocupa essa função que é estigmatizada. Inclusive, ele sofre bullying no grupo dele por cozinhar e tal. E o filme, ele tem um quê de faroeste, né? Essa coisa de homens embrenhados no mato, nos prados e campinas. Tem essa vibe de que ela resgata, a diretora, esse gênero western, acrescentando um quê de drama muito bom na relação entre esses homens, e também no papel que eles vão assumir ali naquela comunidade, que é diferente do que normalmente os homens ocupavam. Eu amei o filme, achei espetacular, tanto que eu vi um outro filme dela que eu vou falar mais pro final, porque foi mais pro fim do mês que eu vi. Depois eu vi um filme interessantíssimo, finalmente no Belas, que todos vocês vêm aqui me indicar. Na verdade, o meu marido já assina o Belas, ele vê muito filme do Belas, eu não vejo tanto. Esse, inclusive, foi sugestão dele e eu adorei o filme. O filme, às vezes, aparece com o título de O Beco das Almas Perdidas e, às vezes, com O Beco das Ilusões Perdidas. Então, eu confesso que eu devia ter anotado o título em inglês, mas eu esqueci. O diretor é Edmund Goulding, e eu achei esse filme interessantíssimo. Ele dialoga assim um pouco com o gênero noir, não sei dizer se ele é noir exatamente, mas ele tem um quê de gênero noir. E ele vai abordar os mentalistas. Não sei se vocês lembram daquela série The Mentalist, né? Que é a pessoa que te manipula. Ela consegue fazer uma leitura da sua linguagem corporal, e acho que também um pouco do que você fala. E a partir dessa leitura, ela vai te sugerindo coisas, e você vai meio que acreditando em coisas, ou então ela vai adivinhando coisas sobre você. Então o filme acompanha esse homem que trabalha numa feira de variedades, né? Essas feiras onde tem mágico, onde tem vidente, bola de cristal, homem-fera, não sei o quê. E lá nesse lugar, ele conhece uma mulher que trabalha com um desses números de adivinhação. E ele começa a ambicionar, porque esse homem é aquele homem que quer crescer, tem uma ambição, ele quer se desenvolver. Então ele tem essa ambição de descobrir o segredo, né, dessa mulher. E finalmente, num determinado momento, ele se torna um grande mentalista. E aí, o filme vai ter umas reviravoltas, porque ele acaba conhecendo uma psicóloga. E aí, a psicóloga percebe os métodos deles, e aí vai rolar uma situação lá dele com a psicóloga. O filme é muito interessante porque ele envolve essa coisa de manipulação psicológica, de leitura psicológica, mas tem vigaristas, e também tem todo um drama, né? O drama da pessoa que se acaba, né? Que dá decadência de um homem, enfim. Não só dele, né? Tem um outro personagem lá que vira uma espécie de duplo dele no filme, né? Então é muito interessante porque tem essa história sobre a corrosão do caráter, dessa ascensão e queda, vamos dizer assim, né? Então eu achei o filme interessantíssimo. É, assim, um ótimo estudo de personagem, sabe? É muito bem feito. Depois eu assisti um filme super pra baixo, que é o Hacking para a Senhora J, de Bojan Vuletti. Foi no MUBI, é um filme sérvio. E ele conta a história de uma senhora, que é a senhora J. Essa senhora, ela tá chegando, né, ela tá perto de comemorar 1 ano da morte do marido dela. E ela passou por uma situação de ter sido demitida do emprego dela. E os trabalhadores estão meio que esperando ali uma indenização. Eles trabalhavam numa fábrica, então a situação dela tá super insegura, ela não sabe se vai ser indenizada, se vai receber aposentadoria, enfim. Só que essa mulher, ela tá numa depressão, e assim, a interpretação da depressão dessa mulher é uma coisa incrível, assim, é muito boa. E aí ela vive numa casa com as 2 filhas dela, uma filha que já é meio adulta, já tá trabalhando, mas assim, deve ter uns 20 anos mais ou menos, uma filha pequena, uma criancinha que vai pra escola ainda, e a sogra dela, a mãe do marido que morreu. E o clima dentro de casa, assim, tipo, tá péssimo. Pobreza misturada com bagunça, misturado com crise, ruído, né? As pessoas ali não conversam mais, existe muito ressentimento. A filha mais velha tem ressentimento com a mãe, porque como a mãe tá deprimida, tudo cai nas costas dela. A filha mais nova tá naquela fase meio de reagir às coisas que ela sofre, que não entende, com raiva, brigando, né? Brigando com os colegas, enfim. Então tá um clima muito ruim. E aí essa mulher entra, ela começa a enfiar na cabeça dela. Isso é um grande spoiler, é bem o começo do filme, você vai percebendo que ela tá pensando, ela tá planejando se matar, né? Então ela vai começando a arrumar certas coisas porque ela tá pensando em se matar. E o filme é muito interessante, assim, o drama, as atuações são muito boas, o roteiro é muito bom, inclusive porque ele leva a coisa pra
um quê de fantástico num determinado momento específico que eu acho que caiu e combinou muito bem. Mas eu achei, assim, o filme... É que eu não quero dar os spoilers, né? Mas, assim, o filme é muito bom. Não assistam muito pra baixo, porque a depressão da mulher me contaminou enquanto eu assisti o filme, sabe? Assim, você vê que ela tá muito, muito pra baixo, assim, muito sem ânimo, sem força pra viver, sabe? Depois eu assisti Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, do Sam Raimi. Eu já tinha visto o primeiro Doutor Estranho. E eu adorei o Homem-Aranha do Sam Raimi. Então a gente tava aqui animado pra ver esse filme. A gente viu, eu acho que foi na Apple, eu acabei não anotando na época que eu escrevi. Aí quando fui fazer meu roteiro, não lembrava direito, mas acho que foi na Apple. E assim, o filme é um besterol divertido. Eu vi muita gente falando muito mal, eu entendo as críticas, porque a Marvel entrou nessa piração de conectar todos os universos dela de filme. Primeiro que tem esse papo do multiverso, todo mundo multiverso. Segundo que ela resolveu conectar os universos dos filmes com os das séries. E aí, teve várias falas lá que eu não entendi chongas, porque eu não só não vi o Homem-Aranha no Multiverso, como eu não vi o WandaVision. E aí parece que eu tenho que ter visto esses filmes pra você entender. Não é que você tem que ter visto pra você entender, mas é que vai haver momentos em que os personagens vão fazer alusão a coisas que aconteceram nesses filmes. Mas como eu não me obrigo a ver todos os filmes da Marvel, eu sempre vou assistir esses filmes sabendo que vai ter coisa que eu não vou entender. Então isso não foi particularmente decepcionante pra mim. Mas eu gosto dessa vibe do Doutor Estranho, que é uma coisa meio hippie, anos 70, mística. Eu gosto muito. É um personagem que tem um quê de debochado, ele sempre faz umas piadas estranhas, mistura com um negócio de religião, meio um certo budismo. Não sei se, gente, se não é budismo, desculpa, tá? Mas essa coisa meio oriental e, enfim, de trabalho da mente, né? As pessoas, elas são treinadas lá numa espécie de mosteiro, né? Pra fazer coisas com manipulação da mente. Aí junta lá com a Wanda, né? Que é a... Esqueci o nome da mulher agora, feiticeira vermelha, esqueci o nome dela. Que é a bruxona lá, a feiticeira. E assim, o filme é muito frenético, né? Ele não tem nenhum descanso. É um filme onde acontece muita coisa. Mas eu preciso dizer que eu gostei muito das soluções visuais do filme. Eu acho as cenas muito interessantes. Vários momentos eu acho interessantíssimos. E eu gosto também um pouco de como o Sam Raimi leva o filme pra uma vibe que ele gosta muito, que é a do filme de terror. Porque o Sam Raimi tem toda a história com filme de terror, filme de zumbi. Então, em vários momentos, a gente tem zumbi, a gente tem um clima de filme de terror. E eu gostei, eu achei inusitado. Talvez, exatamente porque eu talvez não seja muito leitora de quadrinho da Marvel clássico, não sei o quê. Embora, preciso dizer que meu marido, que leu um monte de quadrinho, ele gostou. Ele, inclusive, acha que o filme resgata uma certa sensação que ele tinha quando lia os quadrinhos. Mas eu não lia quadrinhos, então isso é só uma parte que pra mim passou batida. Né, esses quadrinhos de heróis eu não tinha hábito de ler quando eu era criança, mas eu achei divertido, assim, não é, claro, não achei um filme maravilhoso, nossa, que coisa incrível, mas eu não senti que eu joguei o meu tempo no lixo, não, eu achei o filme divertido. Eu gostei, é isso que eu tô falando, eu gostei das cenas de ação, das soluções, das pirações, eu achei divertido. Por fim, então, o último filme que eu vi no mês é o Wendy and Lucy, voltando lá para a diretora Kelly Reichardt, como eu falei, eu acabei vendo um outro filme dela, né, vi no MUBI também, e gostei muito, é um filme com a Michelle Williams, e acompanha uma menina pobre. O filme parece que pega uma fase de crise econômica nos Estados Unidos, então você tem esses jovens que ficam viajando de uma cidade para outra para arrumar emprego, e a Wendy, ela tá indo pro Alasca, tentando procurar emprego lá. Ela tem um carro e ela tem uma cachorrinha, que é a Lucy. Num determinado momento, como elas são muito pobres, elas precisam ter o que comer, não sei o que, e a Wendy segura muito o pouco dinheiro que ela tem, porque ela pretende fazer, ela ainda tá em trânsito, enfim, ela precisa se manter nesse trânsito. Ela vai tentar arrumar comida por meios alternativos pra Lucy, né? Ela acaba tentando surrupiar algumas coisas de um mercado e ela é pega. Ela deixou a cachorrinha dela presa do lado de fora e quando ela volta, a Lucy sumiu. Então a cachorrinha dela sumiu. Então, boa parte do filme
é a Wendy tentando lidar com esses problemas que ela começa a encarar, porque, né, além do sumiço da Lucy, ela vai ter um problema com o carro dela. E assim, uma pessoa que é muito pobre, ela não tem pouso, ela não tem onde morar, ela não tá na cidade dela, né, ela já tá meio que no meio do caminho, então assim, ela não tem amigos, ela não tem lugar pra ficar, e ela fica tendo que lidar com todos esses imprevistos que vão aparecendo, muito sozinha, muito pobre, e enfim, passando umas raivas, tomando uns sustos. Eu gostei muito do filme, mas também é aquele filme de esmagar seu coraçãozinho, assim, né? Porque também envolve muito essa questão de desamparo e solidão. Passando agora para as séries, eu assisti basicamente 3 séries. Eu terminei a segunda temporada de Rex, essa série da HBO Max que eu amo, que é da comediante, né? 2 comediantes, uma que é uma comediante de palco e a outra que é uma roteirista mais jovem que a ajuda. As atuações são incríveis, né? As 2 personagens, cara, carregam, assim, a série. Elas são excelentes atrizes. Mas a série, ela também trabalha um pouco essa questão de um choque de geração, de uma diferença de geração, né? Da questão de gênero na época da atriz mais velha e na contemporaneidade. E isso cria também um ruído de comunicação entre elas vão meio que tendo que aprender uma com a outra. Mas a série também vai tocar em certas dificuldades do que era ser mulher antes, uma certa tomada de consciência da atriz, de violências que ela sofreu, enfim, de maneiras que ela reagiu a isso. A série também tem vários personagens LGBT e trabalha relações entre personagens LGBT. E, inclusive, vai ter um episódio muito bacana de aproximar a atriz. Gente, desculpa, é 7 horas da manhã, eu esqueci o nome da atriz, né? O nome da personagem e o nome da atriz. Desculpem, depois eu boto aí na tela. Mas ela vai para um cruzeiro de lésbicas, né? E aí ela descobre que ela não sabe lidar com lésbicas. E esse episódio é muito bom. E essa atriz, cujo nome eu não consigo lembrar, é engraçado, porque tudo bem, eu esqueci o nome da personagem, porque isso é muito comum. Mas eu sei o nome da atriz, eu esqueci, caraca, que droga. Mas enfim, ela trabalha muito esse humor autodepreciativo, essa coisa de mostrar como ela é filha da mãe, tem um sarcasmo interessante. E eu acho que a série discute até mesmo o tipo de humor que seria bom e que não seria bom de fazer. E eu acho essa discussão interessante exatamente porque não me parece que elas chegam muito numa conclusão, né? Eu acho que até essa coisa do humor autodepreciativo, eu acho que existe um certo momento de repensar isso, mas a personagem meio que acaba voltando pra isso. Não é tão fácil, né, sair dessa vibe. Depois também na HBO Max, só vi série na HBO Max esse mês, eu vi A Escada, que é sobre a história. Eu não conhecia essa história, gente. Depois eu descobri que tinha um documentário sobre esse caso na Netflix, mas eu não assisti esse documentário. É um caso super esquisito que aconteceu nos Estados Unidos de uma mulher que morre. Ela aparentemente caiu da escada. Ela aparentemente não caiu da escada, porque a morte dela foi muito estranha. Mas é um caso misterioso porque o marido liga pro 911 dizendo que a mulher dele caiu da escada. Só que quando os policiais chegam lá, a cena do acidente, ela tem cara de cena de crime. E o marido vai ficar encalacrado porque as feridas no corpo, elas são um pouco inconclusivas. Então, a promotoria da cidade vai fazer de tudo pra defender, né, provar que o marido matou. Que aqueles ferimentos não podem ter sido de alguém que caiu da escada. E ele vai pegar lá, supostamente, um advogado muito bom, que vai mostrar que não, que tem coisas estranhas realmente no corpo dela, mas que se ele tivesse tentado matá-la, ela teria contusões mais graves do que eu acho que ela tinha. Porque, de fato, aparentemente, eu não sei se a história real é assim, tá? Mas ela tem uns ferimentos estranhos no corpo, que é estranho que eles estejam ali por queda de escada, mas também é estranho que ela não tenha tido fraturas, né? Que com essas feridas estranhas ela não tenha tido contusões mais sérias. Então fica essa coisa meio ambígua, meio misteriosa. Começa-se um longo processo e a gente vai vendo ao longo da série, pelo menos essa ficcional, que o marido era uma pessoa que tinha vários segredos, né? Então, isso vai, na verdade, dando base para a promotoria. O fato de que ele escondia certas coisas, que a relação familiar parece que não era lá essas coisas, enfim. Então, a série junta essas coisas de investigação e de processo e de julgamento,
Mas é assim, uma super produção, eu achei. Eu achei o roteiro excelente, o modo como o mistério é organizado, as cenas, as atuações. Tem o Colin Firth no papel do marido, né? E ele tá sensacional, ele tá odioso, né? Assim, se fosse pela simpatia ou não do personagem, eu dizia, matou mesmo esse cara, filho da puta. Mas em questões de justiça, isso é sempre muito complicado, né? Porque a pessoa era, na vida pessoal, né? Normalmente, ela era meio moralmente estranha. Isso significa que ela matou alguém, né? Esse dilema é sempre encalacrado na justiça, né? Que é essa coisa de julgar alguém culpado por um crime baseado na idoneidade moral ou não prévia, né, da pessoa. Então, assim, porque a pessoa contava as mentiras, isso significa que ela matou alguém. Mas, assim, como produção de audiovisual, eu achei a série espetacular. As cenas, tem uns momentos que vão repassando a hora em que a Catherine, né, que seria a personagem que morreu, assim, vão mostrando maneiras possíveis dela ter morrido, e é pesadíssimo também, tá? Então, se você tem sensibilidade com cena de acidente, gente caindo, sangue jorrando, fique preparado, porque tinha momentos em que eu ficava assim, tendo nervoso, sabe? Mas eu achei uma excelente série. Por fim, depois eu comecei a ver Westworld, né? No fim de junho aí, eu acho que eu só vi um episódio. Eu amava essa série, eu amei a primeira e a segunda temporada. A terceira foi assim, ladeira abaixo, HBO, o que você fez com a minha Westworld, porque foi uma coisa assim, um festival de aleatoriedade bizarra. Mas a quarta temporada começou bem. O primeiro, eu vi só o primeiro episódio. Eu achei ele amarradinho, tem umas coisas interessantes. Eu não sei se vocês veem, o Westworld sabe o que se trata, mas é sobre robôs androides, né? Então, assim, pessoas... São robôs que parecem muito com pessoas, eles são chamados de anfitriões porque eles estavam num parque. Esse parque se chamava Westworld. Eles eram os anfitriões porque eles recebiam as pessoas, os humanos que iam lá brincar nesse parque, mas ele era um parque meio violentão, porque era um parque onde você podia fazer tudo com as pessoas que estavam lá, né? Você podia matá-las se você quisesse, e existia lá um dispositivo nos robôs que impedia que eles se defendessem, né? Então você podia ter a encenação do embate, eles podiam se matar entre si, os anfitriões, mas eles não podiam matar as pessoas. E é uma série que lida com inteligência artificial, então ela vai lidar aí com um certo despertar das máquinas, e como essas máquinas vão tomando consciência do que acontece com elas, né? O fato, por exemplo, de que elas são resetadas e reiniciadas, né? De que algumas máquinas vão desenvolvendo a capacidade de reter memórias. Então elas vão guardando todos os momentos em que elas foram mortas. Elas conseguem lembrar de alguns humanos. Os que elas se apaixonaram, né? Com que elas tiveram alguma história de amor ou de bondade, mas também aqueles com que elas tiveram essa história de estar sempre num embate de morte. E aí vai o modo como acontece a revolução das máquinas, porque vai acontecendo de maneiras diferentes, com personagens diferentes, é muito bom. Você vai criando diferentes grupos e diferentes batalhas, é muito interessante, porque também existe um embate entre os próprios criadores do parque, né? Então as coisas vão partindo de uma certa divergência dos criadores do parque em relação ao modo como os anfitriões são tratados. E isso vai desenvolvendo. Então, assim, primeira e segunda temporada, excelentes. As atuações também são muito boas. Dramas maravilhosos. Na terceira temporada, cagaram total. E agora vamos ver se eles vão tentar salvar com a quarta, né? Se eles vão tentar levar o negócio para uma coisa mais ou menos articulada com o resto, né? Porque um dos problemas mais sérios para mim da terceira temporada é que alguns personagens faziam umas coisas por uns motivos muito loucos, assim. A motivação dos personagens era muito doida, era uma coisa meio estranha, umas violências absurdas e também umas coisas meio inverossímeis. Umas matanças em público, não fazia nada, enfim, umas coisas meio estranhas. Vamos ver como que vai ser agora. A gente tá numa Nova York meio futurista nesse primeiro episódio. E tô curiosa pra ver se vão conseguir salvar a minha série. É isso então, essas foram as coisas que eu assisti no mês de junho. Me digam aí se vocês viram alguma dessas coisas e o que vocês acharam e o que vocês viram também que vocês me recomendam. É isso, muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Beijinhos e até a próxima. Tchau!